Bom, nesse segundo exercício, a gente vai escrever um programa que solicite várias palavras ao usuário, sendo uma de cada vez, possibilitando encerrar a entrada de dados informando zero. Adicione as palavras informadas em uma lista. Após o usuário informar zero, solicita a palavra que ele deseja contar. Dessa forma, o programa deverá contar as ocorrências daquela palavra ao final, imprimir o resultado. Então, vamos lá. Primeiro, vou criar uma variável, palavra, e pedir para o usuário digitar a palavra. Como é caractere, eu vou utilizar input. Digite uma palavra. Condição de saída é quando o usuário digitar zero. Então, zero para, tá assim, para sair. Como a gente tem que solicitar várias palavras dos usuários, implica em dizer que eu vou precisar de uma estrutura de repetição, tá? Como eu não sei a quantidade de vezes que o usuário vai precisar digitar, eu vou optar pelo while true. Então, faça enquanto a condição for verdadeira. Então, digamos que o usuário digitou a primeira palavra. Condição de saída é quando o usuário digitar zero. Então, a primeira coisa que eu vou colocar depois dessa pergunta é que se a palavra igual a zero, só que observação, como aqui a palavra ele é string, então, e a condição de saída que eu coloquei foi zero, esse zero tem que estar como um string também. Então, vou colocar entre aspas, tá? Então, quando ele digitar zero, break, pare tudo. Bom, digamos que o usuário não digitou zero. Então, eu quero armazenar várias palavras. Primeiro, eu vou criar uma lista vazia fora da estrutura de repetição. E aqui, alinhado com o if, porque se eu botar alinhado com break, ele vai estar dentro do if, então nunca vai rodar. Então, alinhado com if significa que está dentro da estrutura de repetição while. Então, eu vou adicionar à lista as palavras digitadas pelo usuário, né? Lista.append, e aqui eu coloco a palavra, que foi a que o usuário digitou. Após o usuário informar zero, solicite a palavra que ele deseja contar. Bom, então, depois que eu terminar de digitar todas as palavras, o usuário digitar zero, ele vai sair da estrutura de repetição. E ele pede que solicite a palavra que ele deseja contar, porque ele quer saber quantas vezes a palavra aparece na minha lista, né? Se ele se repetiu várias vezes ou se só apareceu uma única vez ou nenhuma vez, enfim, ele vai contar quantas vezes aquela palavra que o usuário digitar vai estar fazendo parte daquela lista. Aí agora, depois que o usuário digitar todas as palavras que ele deseja, ele vai clicar na condição de saída, que é o zero. Então, fora da estrutura de repetição, o que ele vai fazer? O usuário deverá solicitar a palavra que ele deseja contar. Então, vou botar assim, nome, contar, né? Criar essa variável, e aqui vai botar como input, digite a palavra que deseja contar. Feito isso, a gente agora pode mandar printar, e dentro do print a gente pode fazer a contagem de palavras, tá? Então, vou usar o format, botar temos tantas ocorrências, né? Tantas ocorrências. Ocorrências é o número de vezes que aparece a palavra, da palavra. Coloco aqui entre chaves. Então, quem seria essa palavra que o usuário está pedindo para pesquisar? É isso que eu acabei de armazenar, nome contar. Então, vou colocar aqui. Bom, eu posso fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, lista.count. Coloco entre parênteses o nome da variável, nome contar, que ele vai dizer quantas vezes aparece na lista essa palavra. Ou poderia criar uma variável antes do print para receber esse lista count, nome contar, e aqui colocaria essa variável. Mas eu já fiz direto, tá? Fica a cargo de vocês. Então aqui digitam a palavra, o zero para sair. Vou botar casa, carro, bola, faca, casa, telha, criança, casa, zero. Né? Zero. Digita a palavra que deseja contar. Eu quero contar casa.
Temos 3 ocorrências da palavra casa. Tranquilo? Favorável? Dúvidas? Vou terminando esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo a gente vai para a terceira questão.